Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor dele, nós ficamos como quem sonham. A nossa boca se encheu de riso, o nosso lábio se encheu de júbilo. Aleluia, nós nos alegramos. Jesus disse que nós deveríamos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Então você precisa se alegrar, meu irmão. Você precisa se alegrar. É a nossa responsabilidade crer e se alegrar enquanto Deus trabalha, enquanto Deus provê, enquanto Deus traz cura, traz provisão, traz resposta. Nós devemos somente nos alegrar, somente nos alegrar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Agradeço, grupo de louvor, vocês são uma bênção. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Estou grato por essa oportunidade. Agradeço ao meu pastor que está nesse momento, ou agora ou depois, vendo esse vídeo. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. Eu amo a sua vida, eu amo a vida da sua família. É uma honra poder ministrar aqui para vocês. O pastor, ele tem um zelo muito grande pela vida de cada um de vocês. Então saiba que a confiança que ele colocou em nós é uma confiança muito grande e a responsabilidade também automaticamente é muito grande. Mas estamos felizes, estou alegre e sei que nessa noite o Espírito Santo irá nos conduzir naquilo que nós precisamos ouvir, amém? Agradeço também a presença de alguns amigos do meu trabalho, estão aqui, honraram essa noite aqui com a presença deles, obrigado. Sabe, irmãos, existe um estilo de vida alegre que está disponível para cada um de nós. Um estilo de vida em alegria constante, em alegria plena, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do quadro que chegue na nossa vida, existe um estilo de vida de alegria disponível. Se você aceitou a Jesus, esse estilo de vida já habita dentro de você. Se você confessou a Jesus como Senhor, esse estilo de vida já está dentro de você como um fruto. E se você ainda não fez isso, saiba que nessa noite existe a oportunidade de você ser salvo e receber deste fruto. Porque é uma vida muito chata viver triste. É uma vida muito ruim viver depressivo, viver com problemas, dificuldades, e a gente olhar e não saber de onde tem uma solução, não saber como resolver. É muito ruim. E isso principalmente para aqueles que andam afastados de Deus. Mas também tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo de uma forma triste, de uma forma depressiva, por conta desse cenário que a gente tem visto aí fora. Talvez a tristeza tenha chegado, talvez o desânimo tenha chegado. Mas nessa noite, nós ouviremos a palavra de Deus, e a palavra diz que tem resposta, a palavra diz que tem alegria disponível para mim e para você. Amém? Então, para a gente já quebrar toda essa religiosidade, repete comigo, ha, ha, ha. E fala, eu sou alegre. Agora com um sorriso no rosto, um sorriso lindo, mostrando os dentes, fala, eu sou alegre. Glória a Deus, muito bom. Quero que você acompanhe comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Será a base dessa noite, dessa ministração. Aleluia. Irmãos, esse estilo de vida de alegria, ele nos faz alcançar a promessa de Deus. A alegria, de fato, nos faz alcançar aquilo que Deus prometeu para nós. E nós iremos ver isso. Como, irmão Renato? Como que a alegria destrava as promessas? Como que a alegria me faz alcançar as coisas que Deus prometeu para mim?
E a gente vai entender isso. Aqui em 1 Pedro, se você quiser acompanhar comigo aqui, versão NVI, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: mesmo não o tendo visto, se tiver na versão NVI, amém. Mesmo não tendo o visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A gente vai permanecer um pouquinho aqui nesse versículo, vamos trabalhar um pouco nele, vamos entender algumas coisas aqui nesse versículo. O começo dele diz assim: mesmo não tendo o visto, nós amamos. Mesmo que nós ainda não vimos Jesus, e eu digo ainda, porque um dia nós veremos Ele face a face. Assim como nós somos conhecidos dele, nós também o conheceremos face a face, tocaremos nele, abraçaremos Ele. Mesmo que nós não o vimos, nós o amamos. E como nós sabemos, o amar, ele não é um sentimento. O amar, ele é ação, ele é atitude. Não é um sentimento, não é algo que você sente e você ama. Isso é paixão. Você estar apaixonado por alguém é você sentir o seu corpo tremer, sentir arrepios, isso é paixão. Mas amor é você decidir, através de atitudes, demonstrar que ama a pessoa, que cuida da pessoa. E aqui no versículo diz: nós ainda não vimos, mas nós o amamos. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 21, diz que aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então, o verdadeiro amor, o verdadeiro amar a Cristo, é nós guardarmos a palavra dele. E o guardar aqui nesse versículo, ele no original, ele traz o sentido de atender ou reagir cuidadosamente. Então, se nós amamos ao Senhor, nós guardamos a palavra dele. Se nós amamos ao Senhor, nós atendemos e reagimos àquilo que ele diz para a nossa vida. Então, veja que tem uma reação diante daquilo que ele fala para nós. Então, repete comigo. Diz assim: eu vou atender, e reagir, cuidadosamente à palavra com alegria. Então, quando o Senhor manda nós nos alegrarmos, nós atendemos e reagimos se alegrando. Simples assim. Simples assim. Continuando o versículo. E apesar de não o verem agora, creem nele. Nós não o vemos agora, mas nós cremos. A fé não é por vista, a fé é crer. A fé, ela não precisa ver para acreditar. A fé não precisa tocar em algo para saber que existe, para saber que é real. A fé, ela vai além dos sentimentos. Porque lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é a certeza do que esperamos. Nós esperamos algo em Deus, nós esperamos promessas em Deus. E nós cremos nisso, nós cremos e esperamos. É a certeza do que nós esperamos. E é a prova das coisas que ainda não estamos vendo. Prova é algo que a gente pode provar, é algo que a gente pode mostrar. Então, como que nós mostramos algo que ainda não estamos vendo? Como que nós mostramos para as pessoas e provamos para as pessoas que nós alcançamos alguma coisa, sendo que a gente não está vendo? Essa prova está na nossa vida através do nosso comportamento. Porque quando Deus promete algo para a gente já se comporta como se já tivesse recebido. Então, quando Deus fala algo para nós, quando Deus promete alguma coisa para a nossa vida, a gente já passa a se comportar daquela forma. E as pessoas ao redor olham e falam: nossa, parece que você já tem determinada bênção.
e aí você nem está com a bênção na mão. Talvez você possa estar esperando qualquer coisa, e aí Deus tem um particular cada um aí, você está entendendo, você está recebendo. Então a prova é isso, é através do seu comportamento você provar que pela fé, aquilo que você está aguardando, já está com você. Então, apesar de vocês não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Alegria indizível. Eu fiquei por dias tentando entender o que seria uma alegria indizível. Traduzindo ao pé da letra, indizível é algo que eu não posso dizer. Ou seja, é algo que eu não posso explicar. Eu não consigo me expressar com palavras como é essa alegria. Se você parar para pensar, existem alguns tipos de alegria. Existe a alegria natural. A alegria que você se alegra quando você vê algo, quando você está feliz, e aí você acorda e aquela alegria te faz sorrir porque você está vendo alguma coisa. É a alegria normal, é a alegria do natural. Mas existe uma alegria do sobrenatural. É uma alegria que está acima das coisas. É uma alegria que você se alegra sem tocar. É uma alegria que você se alegra porque Deus te deu a certeza de que aquilo é seu. Deus te garantiu que essa bênção já está na sua mão. Deus te garantiu que a promessa já está na sua mão e você simplesmente se alegra. Você se alegra. É uma alegria que você não consegue explicar. Você não está sentindo, o seu corpo pode estar tremendo, com vontade de chorar, com vontade de gritar, de se espernear. Mas você em Deus se alegra, com uma alegria indizível. E as pessoas te perguntam, meu irmão, por que você anda tão alegre? Meu irmão, que sorriso é esse na sua cara, meu irmão? Por que você está tão feliz? Meu Deus, o que você faz para ter tudo? Você deve ter alcançado todas as coisas na sua vida. Eu acho que você já alcançou tudo o que você sonha. E aí você, ainda não. Ainda tem coisas que eu preciso alcançar. Mas eu tenho a certeza e eu tenho a prova de que elas já estão visíveis diante de Deus. Aleluia. E diante da nossa confissão e alegria, a gente alcança essas promessas. Então, veja que existe um estilo de vida de alegria durante um processo. Então, a gente crê para alcançar o alvo da nossa fé. Durante o crer e o alvo, existe uma fase. E aqui a gente vê claramente que essa fase cobra de nós fé e alegria. Nós cremos, nos alegramos, enquanto o alvo da nossa fé, Deus garante. Não está na nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é crer e se alegrar diante daquilo que Deus disse para nós. Amém? Então, eu acho muito interessante esse versículo, né? Porque ele se divide em 3 partes. Ele tem os 3 tempos aqui. Nós não vimos passado, mas decidimos amar. Diante de uma obra que Jesus fez, Jesus já pagou o preço e conquistou um estilo de vida pleno para nós. Ele, lá na cruz, conquistou um estilo de vida que nos garante tudo o que precisamos, até o último dia da nossa vida. No presente, nós não vemos agora, mas cremos nele. E aí diz que nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que está no futuro. Então, daqui para frente, saiba que existe só uma responsabilidade, que é crer e se alegrar. Crer e se alegrar. E o sorriso, ele anda junto com a alegria. Então não adianta você me dizer que está alegre, com a cara séria, com a cara brava, que alguma coisa não está conectada. Amém? Glória a Deus. Então veja que eu precisei dar essa volta toda aqui nesse versículo,
para te dizer uma coisa. Tem um versículo muito lindo, que é em Jeremias 29:11, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Para te dar o fim que você deseja. O alvo da sua fé que você deseja. O alvo da sua fé, aquilo que você tanto almeja. Deus, Ele conhece os teus pensamentos. E os pensamentos dele são muito mais altos do que os seus pensamentos. E isso Ele garante para você. O alvo da sua fé, Ele garante. Ele te entrega isso. E aí alguns poderiam até dizer, né? Bom, irmão Renato, crer, ter fé, pode contar comigo que disso daí eu dou conta. A gente já escuta bastante aqui a palavra da fé e tudo bem, beleza. Eu consigo andar em fé. Eu consigo andar em certeza. Mas a alegria não é comigo, não. Esse negócio aí de ficar dando risada dentro da igreja não é muito legal. Não, esse negócio de unção da alegria. Será que a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria? Não, eu acho que foi com óleo de tristeza. Eu acho que foi com óleo de seriedade. Não, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria. E esse Jesus que foi ungido com óleo de alegria habita dentro de mim e habita dentro de você. Então esse mesmo óleo também está sobre você. Então não precisa a gente ouvir piada para poder rir, não precisa a gente ouvir algo engraçado para a gente poder se alegrar, porque essa alegria que se alegra com essas coisas é a alegria natural. Mas a alegria sobrenatural se alegra mesmo que as circunstâncias digam que não vai acontecer, que não vai chegar, que você não vai alcançar. E você olha para as circunstâncias e fala, não, você chegou tarde, aqui não, a palavra está firme dentro de mim, eu sei que vai acontecer. Aleluia! Então, o objetivo dessa noite aqui é a gente aprender a viver alegre em meio a essas circunstâncias. A viver alegre durante esse processo até nós alcançarmos aquilo que nós estamos buscando. Como nós vivermos alegre até alcançarmos o alvo da nossa fé? Como que eu extraio essa alegria de dentro de mim? Como que eu tiro desse fruto? Como que eu faço esse fruto? Gálatas 5:22, esse fruto do Espírito que diz que o fruto é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão. Lá dentro dele tem a alegria. Então como que a gente tira esse fruto de dentro de nós? Como que a gente extrai isso? E esse momento aqui é o melhor para você poder extravasar. O momento de culto é o melhor que tem para você treinar esse fruto. O momento de culto é o melhor momento onde você vai tirar dessas águas que estão dentro de você, que fluem. É nesse momento onde você vai, em unidade com os irmãos, se alegrar. Porque aqui tudo facilita. Aqui a gente tem esse teclado ungido e abençoado, pessoas ungidas e abençoadas que tocam ele. A gente tem essa bateria que cada batida vibra o nosso coração. A gente tem um baixo aqui poderoso que quando toca, deixa a gente alegre, a gente quer sorrir. Esse grupo de louvor cantando não tem como não se alegrar. Aqui é bom demais, a gente se alegra com facilidade. Mas lá em casa, lá no nosso trabalho, aonde as circunstâncias chegam, lá é que você vai precisar exercer essa fé. É lá que você vai precisar se alegrar. Por isso que a gente aqui se enche dessa unção coletiva que é derramada aqui. E quando a gente está lá na nossa casa,
e que a gente às vezes pensa que está sozinho, que a gente pensa que não tem ninguém conosco, mas o Espírito Santo, o dono dessa alegria, vai estar lá conosco, vai estar na nossa casa, no nosso trabalho, vai estar independente das circunstâncias, ele vai estar lá, falando: meu filho, o fruto está aí dentro, se alegra meu filho, se alegra meu filho, aleluia, eu te prometi e eu vou cumprir, creia e alegre-se, aleluia. Quero ler com você Filipenses 4:4. Nosso nobre Marquinhos, pastor Marquinhos, leu esse versículo, falou esse versículo. E não tem como a gente falar sobre alegria e não citar esse versículo. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Na Bíblia, a gente sabe que quando eles querem dar ênfase a alguma coisa, quando eles querem trazer uma entonação, trazer uma importância para alguma coisa, eles trazem a repetição. Por isso que quando Jesus dizia em verdade, isso era como se na Bíblia estivesse escrito em negrito. Só que naquela época não existia o negrito, o ressaltado, sabe? Aquela palavra destacada. Não existia aquela caneta onde você marcava e falava: ó, isso aqui é muito importante, viu? Na verdade, eu te digo. Então, quando Paulo escreveu aqui, se ele tivesse aquela caneta marca-texto, ele teria marcado: alegrai-vos. Tá vendo? Alegrai-vos. Se ele tivesse alguma coisa para poder marcar, ele ia, alegrai-vos. Se ele tivesse como escrever em letra maiúscula, porque também não tinha divisão, essa separação entre maiúsculo e minúsculo, ele ia escrever alegrai-vos. Sabe quando a gente no WhatsApp quer chamar a atenção da pessoa e manda em letra maiúscula e fala: olha, é isso. Aqui ele falou: alegrai-vos. Alguns aqui nem são dessa época, mas existe uma funcionalidade muito boa no MSN. Eu não sei se vocês lembram disso. Em que quando você queria chamar a atenção da pessoa, você apertava um sininho lá e a tela vibrava do computador. E aí a pessoa parava tudo que estava fazendo para poder ler aquela mensagem. Irmãos, se naquela época tivesse MSN, certeza que Paulo ia mandar o sininho e falar: alegrai-vos. E a gente poderia usar aquilo até em momentos do nosso dia em que as pressões batem na gente, a gente fala: meu Deus, peraí, alegrai-vos. E aqui veja, é alegrai-vos, se alegre. É uma responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade de Deus. Deus não vai vir e ficar fazendo cosquinhas na gente para a gente poder se alegrar. Não é. É uma responsabilidade nossa. E às vezes, isso vai precisar ser no seco. É no seco mesmo. A gente não está sentindo nada. A gente está com vontade de chorar. A gente olha e fala: não, é impossível isso acontecer. Eu não consigo resolver esse problema. Essa necessidade chegou e eu não consigo dar conta disso. Essa pressão chegou e eu não consigo com minhas próprias mãos dar conta disso. E aí o Espírito Santo nos lembra que existe um processo que nós devemos fazer, que é crer e se alegrar. E ele lembra que o alvo da nossa fé está na responsabilidade dele. E ele nos lembra aí: meu filho, a tua responsabilidade é crer e se alegrar. Crer e se alegrar. E eu me responsabilizo pelo alvo da sua fé. Hebreus 13:15. Então veja que quando a gente diz, né, que isso precisa ser no seco, que a alegria às vezes, a gente se alegrar, vai precisar começar assim meio sem graça mesmo. A gente está sem vontade, mas se alegra. Olha que interessante, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos
Portanto, ofereçamos, não sei se é a versão NVI, começa, portanto, ofereçamos sempre. Amém. Na minha versão diz assim, ó, portanto, ofereçamos sempre, por quem? Por Jesus. Eu ofereço sempre por Jesus. Eu não vou oferecer porque a minha conta está cheia. Eu não vou oferecer sacrifícios de louvor porque as coisas estão tudo bem na minha casa. Eu não vou oferecer sacrifícios de louvor porque as coisas estão tudo bem. Não, eu ofereço por Jesus. Que eu ofereço a Deus sacrifício de louvor. E isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então os nossos lábios precisam confessar, sacrificar louvor ao Senhor. E sacrifício é sacrifício. Sacrifício é dolorido. A gente às vezes, eu entendo, eu também sou assim, irmãos, nós somos seres humanos, estamos avançando, estamos cada dia mais melhorando. Existem momentos que a gente para, olha para o lado, olha para o outro e não vê motivo nenhum de se alegrar. A gente olha e fala, eu não tenho motivo nenhum, por que eu vou ficar me alegrando? Por que eu vou sorrir? Por que eu vou rir no espírito? Se parece que não tem saída, parece que não tem jeito. Mas nós precisamos aprender a olhar para aquilo que Deus já fez. Como eu disse, nós não vimos, mas nós o amamos. Esse não vimos, mas o amamos fala de uma obra que Jesus fez. A obra da salvação. A obra da salvação, a palavra sozo, ela traz uma amplitude, ela traz resposta para todas as coisas da nossa vida. A salvação em Jesus não diz respeito somente a não irmos para o inferno. A salvação em Jesus não diz respeito somente ao perdão de pecados. Mas a salvação em Jesus nos traz um estilo de vida, de uma vida abundante, de uma vida transbordante, de uma vida alegre, suprida nele. Então nós precisamos aprender a olhar para a obra dele e sermos gratos. E quando nós somos gratos a tudo aquilo que ele já fez, ele não vai fazer mais nada. Tudo que precisava ser feito, ele já fez. E quando nós olhamos para isso e entendemos que nós, em Jesus, já temos tudo o que precisamos, só basta nós crermos, confessarmos e se alegrarmos. Quando nós olharmos isso, nós vamos aprender a se alegrar. Eu ouvi esses dias o apóstolo Guto dizendo que a alegria é irmã siamês da gratidão. Irmão siamês, anda junto. Não tem como você ser grato e não estar alegre. Se você realmente é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele fez, você vai se alegrar. É impossível não se alegrar se você é grato a Deus. Se você é grato, a alegria é resposta. A alegria é consequência dessa gratidão. Aleluia. Então a gratidão ela vai ser a chave para nós exercermos essa nossa fé e através da fé a gente extrair a alegria. Tiago, ele fala que, ele dá um exemplo, né, de uma pessoa que exerceu fé e alegria. E essa pessoa foi Abraão. Abraão exerceu essas duas coisas juntas, fé e alegria. Então eu quero junto com você nessa noite usar Abraão como exemplo de fé e alegria. O louvor que tocou aqui também cita algumas partes dessa passagem de Abraão. Depois você pode ler com calma de Gênesis 15 até Gênesis 18. Deus ele vem tratando com Abraão.
Deus aparece para Abraão várias vezes. E eu acho impressionante esses capítulos. E lá em Gênesis 15, no versículo 5, Deus aparece para Abraão, para Abrão, na verdade, naquela época ele ainda não tinha mudado o nome. Deus aparece para ele e Abrão começa a dizer para Deus, Deus, olha, eu não tenho descendente nenhum, eu não tenho filho nenhum, eu só tenho um rapaz lá em casa, então talvez ele vai ser quem eu vou dar a minha herança, eu vou passar a minha herança para ele. E aí Abrão começa a falar com Deus. E Deus, lá em Gênesis 15, 5, quando Abraão pede um filho para Deus, Deus vai lá e promete uma descendência. Irmão, você tem noção disso? Abraão pediu um filho. E Deus falou, Abraão, eu vou te dar uma descendência, que era a garantia de que esse filho iria trazer uma geração toda, até hoje. Existem os filhos de Abraão. Então veja a mentalidade de Deus. Veja o pensamento de Deus. Como Deus não é limitado igual eu e você. A gente pede algumas coisas para Deus. A gente ora e fala, Senhor, eu desejo isso e isso está diante da Tua palavra correta, é algo que está coerente com a Tua palavra, e Deus vai lá e responde, tá bom, meu filho, você está pedindo isso, eu vou te dar muito mais do que isso, eu vou te dar além disso que você está pedindo. É isso que Deus faz, Ele dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque a mente do Senhor está lá na frente, está muito mais avançada do que a nossa. E aí, em Gênesis 17, do versículo 4 ao 19, mais ou menos, Deus vai conversando com Abraão várias vezes. E a primeira coisa que Deus faz é, Abrão, o seu nome agora não é mais Abrão, será Abraão, pai de multidões. Então veja que Deus já começa a planejar. Deus prometeu uma descendência e Deus já começa a planejar. Olha, você vai ser pai de nações, olha, você vai ser conhecido e você vai ser isso, você vai ser aquilo. E Deus já começa a compartilhar várias coisas, começa a compartilhar planos com Ele. Irmãos, é isso que a gente precisa fazer às vezes em oração. É sentar com Deus e falar, Senhor, eu quero debater com o Senhor aqui, como que vai ser, como que vai acontecer. Eu sei que vai muito além do que eu estou pedindo ou pensando, então eu já vou pensar lá na frente, eu já vou pensar como que vai ser, porque Deus já pensa lá na frente. Então Deus vai lá e muda o nome dele para Abraão. Depois Deus vai lá e promete um filho para Abraão da esposa estéril dele. O que isso quer dizer? Deus é um Deus do impossível. Abraão tinha a escrava, onde naquela época era permitido, e ele até teve um outro filho com ela, mas Deus falou, não, Abraão, é da tua esposa estéril. Sabe aquela que todo mundo fala aqui? Não, não tem como. A medicina fala, não, não tem jeito, não tem jeito. E aí Deus vai e fala, tem jeito sim. E a Bíblia diz que Abraão cai sobre o seu rosto e ri. Obrigado, Deus. Abraão ri. E aí Deus pega e fala assim, Abraão, o nome do teu filho vai ser Isaque, que significa riso, aquele que ri. Deus propositalmente colocou o nome do filho de Abraão de riso. Você não está rindo? O nome do teu filho vai ser riso. Então veja que Deus ele presta atenção nos mínimos detalhes. E Ele faz todo o planejamento em cima de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E lá em Gênesis 18:10, Deus aparece de novo. Paciente. Abraão, Abraão. Chama tua esposa lá, Abraão. Ano que vem, Abraão, eu vou voltar aqui e a tua esposa estéril vai estar grávida, Abraão.
Você não está acreditando? Vai engravidar. E Deus, pela terceira vez, faz a mesma promessa a Abraão. E ele promete a Sara. E a Bíblia diz que Sara também riu dentro de si. E Deus falou, por que sua esposa está rindo? Por acaso tem alguma coisa impossível para mim? Deus falou. Só que é muito interessante. A gente podia até ficar pensando, mas acho que Abraão e Sara riram de incredulidade. Talvez eles riram duvidando. Talvez riram porque, não, Deus, não vai acontecer. Mas eu acho interessante, porque lá em Romanos 4:20, diz que Abraão, ele se fortalecia na fé. Ele não atentava para o seu corpo amortecido, mas ele dava glória a Deus. Então veja que a Bíblia colocou Abraão como pai da fé, disse que Abraão foi o pai da fé, então Abraão não foi incrédulo, porque ele é considerado o pai da fé. Se Abraão foi considerado incrédulo, irmãos, quem dirá eu e você? Então assim, Abraão creu. E ele se alegrou. Ele se alegrou. Talvez aquele riso começou na carne, duvidando, mas aquele riso ele se tornou em uma convicção de que Deus ia fazer, de que Deus ia cumprir, de que Deus seria fiel àquilo que ele disse. E eles se alegravam. E ele fortalecia a fé dele, dando glória a Deus. E esse dar glória a Deus era se comportando como as pessoas olhavam, viam Abraão se comportando como o pai de multidões, porque ele chegava nos lugares e falava, eu sou pai de multidões, você não está vendo filho, mas eu estou vendo milhares, está vendo essas estrelas aqui? Ó? Vai ser os milhares de filhos que eu vou ter. E as pessoas glorificavam a Deus por isso. Porque através de um comportamento as pessoas olhavam e glorificavam a Deus. Pelo comportamento dele. E aí olha que interessante, depois disso, depois de tudo isso, Deus vai lá, compartilhou planos com Abraão, apareceu várias vezes para ele, e aí Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sabe o teu riso, o teu filho? Eu preciso que você me entregue ele. Sacrifique ele para mim. Lá naquela época era uma prática muito comum. As pessoas acreditavam em diversos deuses falsos e as pessoas sacrificavam os seus primogênitos. Era uma prática comum. Então, quando Deus pede para Abraão o seu filho, para ele estava tudo normal. Talvez ele olhasse as outras nações e vissem que eles entregavam os primogênitos e talvez ele pudesse pensar, vou fazer a mesma coisa. Mas Abraão, ele tinha a certeza de que o seu filho, por mais que ele matasse, ele poderia matar, mas Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E Abraão vai lá, pega o seu filho Isaque e leva diante de Deus. Abraão, o pai da fé, leva o seu filho Isaque, o riso, diante do altar de Deus. A fé e o riso, juntos. Fé, creem e exultam com alegria indizível. O pai da fé, Abraão, crendo, e juntamente com o seu filho, o seu riso, indo diante de Deus, diante do altar, entregando o seu riso como um sacrifício vivo. E naquele momento em que Abraão leva o seu filho, ele chega diante do altar, quando ele levanta o cutelo para matar o seu filho, Deus brada dos céus, Abraão, Abraão, não mata o seu filho. Agora eu vejo que você crê em mim. E o que a Bíblia diz? Que Abraão olha para o lado e vê preso num arbusto um cordeiro. Traduzindo para a nossa realidade.
ali era a provisão de Abraão. Se aquilo não estivesse ali, Abraão teria que matar o seu filho. Mas a provisão chegou no momento certo. Chegou no momento certo porque nós vimos a fé e a alegria juntas. Então, fé e alegria trazem provisão. Fé e alegria trazem resposta daquilo que você está precisando, daquilo que você está necessitando. O que é que você tem pedido para Deus? A sua fé e a sua alegria trarão a resposta daquilo que você está precisando, pedindo ou pensando. Aleluia. Irmãos, eu como pai, eu gosto de compartilhar com meus filhos planos às vezes, e planos pequenos assim, do dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, às vezes eu falo para eles, a gente vai lá no Wet n Wild, que fica do lado do Hop Harry. Eles gostam muito de ir lá. Então, todas as vezes em que eu chego neles, falo assim, filhos, tal dia a gente vai lá para o Wet n Wild. Irmãos, pensa numa alegria. Esses meninos já se alegram, já começam a falar, nossa, pai, sério, quando que a gente vai? Nossa, aí minha filha fala, pai, eu já vou comprar um maiô novo, e meu filho já fala, pai, eu vou comprar um boné novo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, eu nem mostrei o ingresso para eles, falei, o ingresso está aqui, tá bom? Eu nem mostrei o ingresso, eu só falei que a gente vai. E eles já se alegram, porque eles confiam. Então, quando a gente se alegra, a gente está confiando nas promessas de Deus. Quando a gente se alegra diante de Deus, é a gente dizendo para o Senhor, Senhor, eu confio. Eu sei que o Senhor vai prover. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu me alegro porque eu sei que o Senhor é fiel. Então, veja que os meus filhos já se alegram, e olha que eu, como homem, eu posso às vezes, talvez mentir ou não cumprir, mas Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele, não cumprirá. Então, a gente se alegra, porque a gente confia. Então, a alegria, ela é confiança. Quando a gente ri aqui, é porque a gente ri em alguma promessa que nós temos em Deus e nós confiamos, sabendo que vai acontecer, que vai acontecer. E não se preocupe, porque se talvez ainda não aconteceu, é porque não é chegado o momento. Então você ainda está no processo de crer e se alegrar. É dia após dia, crer e se alegrar. Crer e se alegrar, crer e se alegrar, porque o alvo um dia vai chegar. Então, se ainda não chegou, é porque não é o momento. Porque veja, para Deus não existe plano B. Para Deus só existe plano A. Então, às vezes pelos seus olhos, você olha e fala, não deu certo isso, não vai acontecer. Não, irmãos. Como eu disse, Deus está além dos nossos pensamentos. Então, se ainda não aconteceu, Ele move o que for necessário para acontecer. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos com vocês, para a gente já começar a finalizar. Primeiro está em Isaías 55, versículo 10 até o 12. Isaías 55, 10 ao 12. Diz assim: porque assim como a chuva e a neve dos céus, como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, a fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será. Assim será. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia,
A palavra que saiu da boca do Senhor para a sua vida, ela não vai voltar para Ele vazia, sem que se cumpra. A Bíblia diz que Deus, Ele vela pela palavra dEle até que se cumpra. Então, se Deus disse alguma coisa para você, se Deus lançou uma palavra para você, tenha certeza que Ele está velando até que se cumpra, até que a terra fecunde, até que a faça brotar e dê sementes. E aí sim a palavra voltará com a resposta. A palavra voltará cumprida diante daquilo que Ele diz. Porque diz, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que designei. E aí diz, saireis com alegria, saireis com alegria, saireis com alegria. A gente vai sair daqui nessa noite com alegria. Com alegria nós vamos sair daqui e em paz nós seremos guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O grupo de louvor pode se posicionar. Salmo 126. Salmo 126. Versículo 1 e 2, diz assim: quando o Senhor restaurou, e aí a gente pode confessar, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. A nossa boca se encheu de riso, aleluia, e a nossa língua de júbilo. Irmãos, tem uma parte da Bíblia que diz, uma passagem da Bíblia que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Meditando nesse versículo, eu parei para pensar. A alegria do Senhor me faz forte. A alegria do Senhor é a minha força. Eu fico forte enquanto Deus está alegre. Por que será? A Bíblia diz lá em Salmo 2, no versículo 5, que Deus do seu trono, Deus lá do seu trono. Antes disso, deixa eu só te dar um exemplo. Para você que é pai, e às vezes tem um filho pequeno, sabe quando você está jogando videogame com o seu filho, e ele está lá tentando ganhar e não consegue ganhar, e você como pai vai lá e ajuda ele. E aí o seu filho se alegra e fala, papai eu ganhei, papai eu ganhei. E a gente como pai sabe, ganhou filho, ganhou. Mas a gente sabe que foi a gente. Filho, você ganhou, filho. Você é mais do que vencedor, filho. Só que o vencedor fomos nós. Então quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é como se Deus estivesse lutando por nós, vencendo por nós. Salmos 2:5 diz, do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles, dos nossos inimigos. Deus do seu trono, Ele batalha contra os nossos inimigos rindo, caçoando deles, porque eles não têm força diante de Deus. Então qual tem sido o nosso inimigo? Tem sido a falta? Tem sido necessidade? Tem sido a escassez? Tem sido a doença? Tem sido a tribulação? Deus lá dos céus, nesse momento, Ele está rindo dos nossos inimigos. Ele ri e caçoa. Com os meus filhos não. Com os meus filhos não. Com os meus filhos vocês não podem. E Deus se alegra
e a gente se fortalece. E a gente fala que é forte. A gente nos vê como nos vemos fortes. Mas na verdade é Deus lutando por nós, com alegria. E nós, como filhos amados, temos que se alegrar junto com Ele. Nós devemos imitá-lo, se alegrando. E é assim que nós ganhamos as nossas batalhas. É assim que nós alcançamos o alvo da nossa fé. É crendo e se alegrando. Então nessa noite eu quero que você se alegre diante das circunstâncias. Irmãos, deixa Deus te mimar. Deixa Deus te dar mimos. Deus é um bom pai. Deus é um bom pai. Às vezes Ele quer nos agradar. Às vezes não, todas as vezes Ele quer nos agradar. Se nós estivermos diante da palavra dEle, andando conforme a palavra dEle, Ele irá nos agradar, entregando bênçãos sem medidas, bênçãos e multiplicação de bênçãos. Então se alegre diante daquilo que Deus te prometeu. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Pode ficar de pé. Aleluia. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Cante isso. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Eu tenho a fé de Deus, eu tenho a fé de Deus, eu tenho a fé de Deus, eu tenho a fé de Deus. Então eu digo à montanha, lança-te ao mar. Eu tenho a fé de Deus, eu tenho a vitória. Cante! Eu tenho a cura, eu tenho a cura de Deus, eu tenho a cura de Deus, eu tenho a cura de Deus, eu tenho a cura de Deus. Então eu digo à doença, lança-te ao mar. Eu tenho a cura de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho alegria de Deus, tenho alegria de Deus, tenho alegria de Deus, eu tenho alegria de Deus. Então eu digo à tristeza, lança-te ao mar. Eu tenho alegria de Deus, eu tenho a verdade. Eu tenho alegria e eu tenho a riqueza de Deus, tenho a riqueza de Deus, tenho a riqueza de Deus, tenho a riqueza de Deus. Então eu digo à pobreza, lança-te ao mar. Eu tenho a riqueza de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho a riqueza de Deus. Você é livre, nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou. Só igreja, nada me para. Você pode ser mais ousado, cante. Nada me para, conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou. Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez.
Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. A igreja pra acabar. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Oh, venha! Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Aleluia! Venha louvá-lo, venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Venha louvá-lo, aleluia! Glória a Deus. Nessa noite eu quero fazer um convite para você que ainda não confessou a Jesus. Existe uma alegria disponível para você. Existe um estilo de vida disponível para você, que você vai se alegrar de forma sobrenatural. E essa alegria sobrenatural vai fazer você ter uma vida acima da média. Ter uma vida provida, ter uma vida cheio de cura, cheio de liberdade. Aleluia. Tem alguém na nossa noite aqui, nessa noite, que quer aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor e você deseja retornar à presença dEle. Deus, Ele quer estar perto de você, mas você precisa aceitá-lo. Você precisa aceitar essa presença dEle com você. Talvez a resposta de tudo está nessa confissão. Talvez a resposta daquilo que você precisa está nessa confissão. Ele tem cura disponível. Ele tem alegria disponível. Ele tem amor disponível. Ele tem tudo o que você precisa até o seu último dia de vida. Porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre. Aleluia. Tem alguém? Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Se não tem ninguém, a gente vai finalizar louvando ao Senhor. Então dance na presença do Senhor e se alegre. Aleluia. Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Nada me para, nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende, pois Cristo conquistou a liberdade para mim. Nada me para, nada me prende. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente restaurada. Eu fui salvo bem na hora. Vou louvar o seu nome, nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Venha louvá-lo.
prática da palavra.